Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam tudo bem com vocês. Voltei nesse formatozinho aqui que o pessoal gosta muito desse formato, né? Eu tendo contato com vocês. Bom, a gente está terminando já a série de religiões. Vamos passar algumas pílulazinhas, né? Vídeos de 2, 3 minutos com slides, eu não aparecia. Mas agora que eu estou no finalzinho dessa reta, eu resolvi fazer esse formato para explicar algumas coisas mais detalhadas para vocês, tá? Eu geralmente, quando eu quero explicar um assunto que eu acho importante, eu acho que esse tema que vocês viram no vídeo é o tema do islamismo, então eu acredito que é uma religião importante, muita gente querendo aprender, assisti alguns vídeos de islamismo na internet para tentar absorver alguns pontos, e eu fiz algumas pesquisas, e eu pesquisei praticamente 2 livros, na verdade né? Eu comecei a pesquisar esse livro aqui, O Islã e os Judeus. Acredito que até um pastor que escreveu esse livro, porque quando eu comecei a ler o livro, eu senti uma certa intolerância religiosa, quando o pastor disse que escreveu esse livro, mas estaria orando pelos porque os islâmicos, os muçulmanos, porque eles estariam caminhando para o inferno. Então eu já achei assim, meio que, sabe, negócio meio que preconceituoso. E é claro, né, se ele é tendencioso em falar isso, vai ser também tendencioso em passar algumas informações. Então comecei a ler, deixei de lado, mas o livro mesmo que eu gostei foi esse daqui, Para Compreender o Islã e os Muçulmanos, do Paulo Eduardo Oliveira, que é um praticante do Islã. Tá? Bem resumidinho, bem simples, a leitura bem simples, bem leve, então eu gostei. E é claro também que eu fiz uma pesquisa na internet, porque na verdade o objetivo é coletar o máximo de informações. Espero que vocês gostem. Mas antes de começar o vídeo, uma ajuda que você pode estar dando aqui para o canal é você olhando os links que estão aqui embaixo da descrição do vídeo, tá? Vai ter links de e-books, vai ter links de estudo, vai ter links para os meus cursos, e assim você vai estar aprendendo coisas que provavelmente vocês não aprenderiam por aí. Então nos meus cursos vocês vão encontrar. Só acessar para vocês saberem quais são os cursos, quais são os e-books, quais são os estudos e etc. Outra coisa muito importante, me sigam lá no Instagram, que eu comecei a fazer lives lá no Instagram, e nessas lives são lives bem particulares para quem são meus seguidores, tá? Seguidores ativos. Então tem segredos de ordens esotéricas, de algumas coisas que eu falo só na live e tiro a dúvida só na live. E a live não ficará gravada, é justamente para aquelas pessoas que eu tenho mais o contato, para eu saber quem são meus seguidores mesmo, que gostam do meu trabalho. É uma forma, é um presente que eu dou a essas pessoas. Passo algumas informações, dou alguns ensinamentos, tanto eles religiosos, tanto eles esotéricos, ensinamentos de tarô, ensinamentos de cabala, ensinamentos de oráculos, ensinamentos de magia, outras coisas que ficam só na live. Vão assistir a live, acabou a live, não tem mais como. Tiro dúvida só na live, depois da live não tiro mais dúvida. Então, para começar, se você quiser fazer uma consulta oracular comigo, para saber quem são os espíritos tutelares que te acompanham, ou se você precisa fazer uma decisão importante na sua vida, uma decisão importante, qual caminho seguir, qual caminho tomar, só você está entrando em contato comigo que eu faço esse jogo de oráculo para você. Também, se você precisa saber se tem alguma demanda, alguma coisa negativa espiritualmente que te acompanha, a gente pode estar investigando isso no oráculo e também lhe dando a fórmula de como resolver esse determinado problema. Então, sem demoras, vamos para o vídeo. Bom, gente, como esse vídeo eu preparei para ser um vídeo extenso, ser praticamente uma aula, né? Eu vou botar aqui o esboço para que você entenda o que vai ser falado do começo até o final do vídeo, o que eu vou abordar. Senão você começa a assistir o vídeo, desanima e para, e de repente você perde algo importante que você queria saber e não soube porque você acabou largando o vídeo logo no comecinho. Então lá vai o esboço, olha aí na tela, no que vai se tratar esse vídeo do islamismo. Então nesse vídeo nós vamos falar o que é o islamismo, vamos falar um pouco sobre o profeta Maomé, a religião islâmica, os 5 pilares da religião islâmica, a crença islâmica propriamente dita, a predestinação do islamismo, o hijab, né, que é um pouco sobre as mulheres no Islã, o jihad, que é a guerra santa,
as 3 mesquitas islâmicas, Jesus no islamismo, o conflitos entre sunitas e xiitas e, obviamente, o conflito entre muçulmanos e judeus, né? E o que muito do pessoal se pergunta, quem é Alá? Tá? Os dias sagrados no Islã, vamos falar um pouquinho só do sufismo, só para você saber o que é a corrente esotérica da religião islâmica e alguns dos símbolos islâmicos. Bom, gente, tentei caprichar no vídeo e daqui pra frente, nos próximos vídeos, só vai ser vídeos assim. Por quê? Porque a ideia agora é falar das religiões principais que a gente conhece. Islamismo, judaísmo, cristianismo. Depois do cristianismo eu vou falar várias vertentes cristãs nesse mesmo formato, de forma aprofundada. Vou falar das religiões afro, que eu não falei ainda, no caso Umbanda, Quimbanda, Candomblé. Vou me aprofundar um pouquinho e depois a gente vai começar a sessão que eu vou dar, né? Outra nova sessão, que é a sessão sobre o esoterismo, ocultismo, magia, religiões e vários outros assuntos que vão ser bastante interessantes. Então, o que é o islamismo? Gente, a palavra Islam significa pureza, submissão, obediência, e a palavra muçulmano vem da palavra muslim, que significa entrega, submissão e obediência a Deus em linguagem árabe. Islam, né, pureza, submissão, obediência a Deus, e o ismo é o derivado de todas as religiões, né? Então o islamismo, que é a religião islã. Então você tem aí o cristianismo, né, que é a religião a respeito de que tem a figura central o cristianismo, o judaísmo e assim sucessivamente. Nessa religião nós temos uma religião de cunho, de caráter totalmente monoteísta, ou seja, adora um único Deus, onde a sua figura principal é o profeta Maomé, e vocês vão estar entendendo e sabendo por que é justamente Maomé uma dessas figuras principais, ou a figura principal na religião islâmica. Bom, Maomé viveu, aqui neste livro, diz que ele viveu em 571, isso é no século VI. Várias fontes que eu pesquisei na internet dizem que ele viveu no século VII. Este livro aqui diz que ele viveu em 571 depois de Cristo. Maomé morava na cidade de Meca, uma cidade, atualmente ela fica na Arábia Saudita, e trabalhou muitos anos da sua vida como comerciante, né? É importante que você entenda, é interessante você entender essa cidade de Meca pelo seguinte fato, né? Era uma cidade que ficava no deserto, então era um polo comercial e Maomé ficava ali, ele trabalhava ali, trabalhou muitos anos como comerciante. Então qual é a jogada aqui para você começar a entender um pouco sobre o islamismo e sobre essa figura, né, que realmente é o profeta Maomé. Maomé trabalhava nesse centro comercial. Agora vejam só, gente, é interessante porque esse centro comercial ficava no deserto, então você tem todas as regiões em volta desse deserto que davam ligações, vários caminhos que davam ligações, né? Para quê? Para os viajantes fazerem abastecimento de água. Então, como você tem o deserto, tem essa cidade que ficava ali, então tinha vários caminhos que davam ali para Meca. Então, vários comerciantes de todas as culturas iam parar em Meca quando faziam longas peregrinações, longas viagens para fazerem o seu abastecimento de água. Então, logo ali em Meca, havia um polo comercial. Então, já tinha muitas pessoas ali, transitavam muitas pessoas ali, então, claro, as pessoas faziam comércio ali para a cidade bem. Só que ali em Meca, como existia várias pessoas de várias religiões que transitavam por ali, ali se tornou também um centro de adoração politeísta, porque a pessoa ia viajar um longo período, não queria deixar de fazer adoração ao seu Deus, isso é, ao Deus pagão, no caso do pensamento islâmico. Então várias culturas iam lá e faziam suas orações, então era um centro bastante mixigenado, de bastante misturas e culturas que haviam ali. E Maomé trabalha justamente aí, nesse polo comercial. Maomé trabalhando neste polo comercial, ele toma conhecimento de várias culturas, conhece várias pessoas e também toma conhecimento de várias religiões. Interessante da história de Maomé é que o islamismo permite o politeísmo, porém Maomé ele trabalhou para uma viúva durante 5 anos e nesses 5 anos ele se apaixona por ela e casa por ela. É importante frisar aqui que mesmo a religião permitindo politeísmo, Maomé fica com ela até a morte dela. Claro que depois Maomé se casou, então Maomé se tornou uma figura muito importante, com um poder aquisitivo muito alto, né?
Por propagar a fé monoteísta naquele centro, que era o centro politeísta. E por que ele é politeísta? Porque eu já expliquei, ele começa a ser perseguido. Ele começa a ser perseguido e tenta matar Maomé. Então, para Maomé não morrer, ele foge para outra cidade, para Medina. Quando Maomé foge para Medina, essa fuga dele ficou chamado como a fuga de Égira, né? E é aí, no ano Égira, no ano dessa fuga, que começa a ser cronometrado o calendário islâmico. Então o calendário islâmico não é igual ao nosso. Quando Maomé chega em Medina, ele começa a fazer amizade com vários califas, líderes religiosos, pessoas importantes. E Maomé vai fazendo ali os seus prosélitos, vai fazendo as suas pregações e começa, cara, a adquirir força, começa a adquirir poder. E ele forma um grande exército em Medina. E ele vai voltar para a cidade de Meca e agora ele vai tomar a cidade de Meca. É claro que ele vai tomar a cidade de Meca, mas vai dar liberdade depois a quem quiser cultuar Maomé, ser livre para cultuar Maomé. Ele só volta e acaba com a idolatria que tem lá. É importante lembrar que eu vou falar mais detalhadamente sobre essa mesquita, que é a mesquita chamada Kaaba, né? Que a princípio era uma pedra, e lá dentro da Kaaba tinha vários símbolos de adoração a vários deuses. Por aquele motivo que eu falei, muitas pessoas iam lá, cultuavam vários deuses, era um centro onde muitas pessoas trafegavam por lá e era necessário trafegar por lá, então acabou que era um centro politeísta. E Maomé volta com esse exército que ele adquiriu força lá em Medina e acaba com o politeísmo que lá havia, né? Diz a história que Maomé dá 3 voltas na Kaaba, ele toca com o seu cajado na Kaaba e dedica aquela Kaaba adoração a única e exclusivamente Maomé. Dentro da Kaaba ele destrói todas as imagens que tinha lá e deixa apenas imagem de Virgem Maria, apenas imagem de Abraão e apenas a imagem de Jesus. Só deixa a imagem desses 3 lá. E a partir de diante, ele toma a cidade de Meca e dá liberdade para quem quiser, livremente para quem quiser adorar a Alá nessa cidade de Meca. Então você percebe que ali naquela cidade vira o centro da adoração, o centro de culto para os muçulmanos. E é importante dizer, a cidade de Meca tem bastante importância, porque todas as vezes que o Islã ele vai orar na sua casa, em qualquer lugar que ele esteja, primeiro ele tem que saber onde fica a localização cardial, onde ele está. E ele vira-se para Meca para fazer as suas orações em respeito, porque foi lá onde tudo começou. O seu último sermão foi no Monte Arafat, onde ele deu seus últimos ensinamentos e exortou os árabes a ficarem unidos depois de sua morte. Maomé também, ele acaba com o poder, ele acaba com a lei de Talião, que era uma lei, ao seu ponto de vista, bastante rígida, né, que visava, na sua concepção, mais a vingança do que a justiça, e ele também cancelou o trabalho dos usurários. O que eram os usurários? É um empréstimo a juros, né? Ele viu que era uma coisa bastante desleal e também proibiu isso no seu estado, vamos dizer assim, religioso. E no final da sua vida, Maomé pede para um dos seus filhos adotivos escrever um livro, né, com os seus ensinamentos. E o título desse livro levou o nome de Kitab Alá. E esse registro do Kitab Alá é o que nós conhecemos hoje como o Alcorão, ou Corão. Sobre a religião, ela acontece, muito pouco se sabe. Existem várias tradições que falam algumas coisas um pouco diferentes, né? Uns vão dizer que Maomé teve a visita do anjo ou arcanjo Gabriel em cima de um monte, outros vão dizer quando ele estava viajando, outros vão dizer que ele estava meditando no deserto. Mas a real é que Maomé recebeu uma visita desse suposto ser angelical, arcanjo ou anjo, como você quiser chamar na sua tradição, e ele foi lhe dizendo que só existe um único Deus e que todos aqueles outros deuses que o pessoal adorava ali em Meca eram falsos. Daí começa a surgir a religião islâmica, vai começando a surgir daí. Por intermédio de Deus, através do arcanjo Gabriel, ele vai lhe informando, o arcanjo vai lhe informando o que é necessário para formular, para ele apregoar para as nações ali e para as nações circunvizinhas. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os 5 pilares do Islã, algo que muitas pessoas ouvem falar assim, conhecem, mas por alto. Então nós vamos falar aqui um pouquinho desses 5 pilares. O primeiro deles é o Kalima, é a confissão de fé, né? A confissão de fé, a fé publicamente. Nós vemos aí alguns vídeos na internet, algumas pessoas fazendo essa confissão, que é o Kalima, a confissão de fé.
você confessando que só existe um único Deus, que é Alá, e que Maomé é o seu verdadeiro profeta. Então ninguém pode ser islâmico se não primeiro fizer essa confissão de fé, que é um dos primeiros, dos 5, é o primeiro pilar do islamismo, a confissão de fé, o kalima. E agora o segundo ponto, que é um dos pontos mais importantes, que é o salat. E o salat é o período de 5 orações por dia. Essas orações são antes do sol nascer, antes do meio-dia, antes do pôr do sol, depois do pôr do sol e na primeira vigília da noite. Então, os islâmicos são extremamente rigorosos no quesito de oração. Então, nesses 5 períodos, eles param tudo que eles estão fazendo para tirarem esses 5 períodos para fazerem a sua devoção a Alá através de suas orações, assim também como as suas petições, as suas conversas e outros. O terceiro ponto é o jejum no mês do Ramadã, que todo mundo tem que fazer, todo islâmico tem que tirar esse mês do Ramadã, que é o 9º mês, que não vai bater com o nosso 9º mês, tá? Porque o calendário é diferente, como eu já falei antes. No 9º mês, eles fazem esse jejum, onde eles ficam sem beber, sem comer e sem ter relações sexuais, né? Mortificando sua carne para ter um pouco mais de aproximação com Alá. O quarto ponto é o zakat. O zakat é caridade, né? Se chama de caridade, na verdade é que eles chamam de esmola ou caridade, né? Onde todo muçulmano tem que reservar 2,5% dos seus bens para dar para os pobres. Todo muçulmano tem que praticar o zakat, tem que praticar esse ato de doar alguma coisa. Aí a pessoa pode dizer, beleza, mas se a pessoa não tiver nada para doar, então ela tem que obrigatoriamente trabalhar para conseguir algo para doar para outra. Se por acaso a pessoa não conseguir trabalhar, aí sim ela deve ajudar os necessitados de qualquer maneira, tá? Ajudando nos serviços sociais, ajudando tendo uma conversa, ajudando fazendo qualquer coisa para essa pessoa. Isso se enquadra também nas esmolas, na caridade. E se essa pessoa por algum motivo também não tiver como ajudar o seu próximo? Bom, se ela não tiver como ajudar, o zakat aí vai cair na condição de que a pessoa deve convencer a outra pessoa a fazer o bem. Que aí sim ela já está fazendo um ato de caridade, tá? Convencendo a fazer o bem. Você para com a pessoa, conversa, você tem amizade com a pessoa, você não tem como ajudar com questões financeiras, então você convença aquela pessoa de fazer o bem, tá? E se você não tiver como convencer essa pessoa de fazer o bem, se você não for uma pessoa mais retraída, não é uma pessoa que tem uma eloquência boa, você não sabe conversar com o próximo direito, como que você vai fazer? Bom, aí é só você se afastar do mal, só você evitar de fazer o mal. Isso por si só já é uma caridade. E o quinto ponto dos 5 é a viagem até a cidade de Meca, onde tudo começou. Então, pelo menos uma vez na vida, aquela pessoa que tem uma condição, aquela pessoa que trabalha, aquela pessoa que tem condição, ela deve fazer pelo menos uma viagem lá, né, e cultuar a Alá lá, ok? Isso só serve, gente, sem extremismo, só serve para pessoas que têm condições de fazê-la. Ou seja, uma pessoa que trabalha na sua vida, ela vai ver 30, 40 anos, ela tem uma condição de fazer, então ela vai trabalhar para ter isso. Mesmo se a pessoa ganha um salário mínimo. Nós estamos falando aqui de um trabalho de uma vida inteira. Então ela vai ter condição de ir se ela realmente quiser. Ou seja, se a pessoa não tiver nenhuma condição, for mal de saúde, realmente não tiver nenhuma condição, então ela estar livre disso, é só ela manter os 4 pontos anteriores, que ela vai estar complementando os 5 pontos do total, que é os 5 pilares do islamismo. A crença propriamente dita do islamismo. O que o islamismo acredita? Bom, como eu já falei, o islamismo é uma fé monoteísta, acredita só em Deus, não acredita na doutrina da Trindade, ok? Eles acreditam nos seus profetas, que são 25 profetas, alguns deles canônicos, canônico mesmo, da Bíblia judaico-cristã, e outros não, tá? É importante que vocês entendam que eles têm a crença em Jesus, sendo Jesus uma figura muito importante, porque no caso, Jesus foi o 24º profeta, e o 25º profeta foi Maomé, tá? Então, Jesus é importante porque Jesus, no caso, foi o arauto, tá? Que anunciou o profeta Maomé. Quando Jesus fala que ele iria embora, mas deixaria com eles um que ajudaria eles, que seria o conselheiro deles, através do Espírito que os cristãos interpretam como Espírito Santo, os muçulmanos entendem que Jesus está falando ali a respeito de Maomé. Acreditam também nos anjos e acreditam, claro, em algumas escrituras sagradas, como na Torá, você vai ter o Alcorão,
Você vai ter a Torá, você vai ter o livro de Abraão, que acreditam-se que atualmente ele está perdido por deveras razões, nos Salmos de Davi e nos Evangelhos de Jesus Cristo. Claro que todos esses livros, né, são interpretados aos óculos islâmicos, do ponto de vista islâmico. Os islâmicos acreditam na predestinação, e quando eu falo predestinação aqui, você que é cristão pode tirar na sua cabeça esse conceito monergista, sinergista, infralapsariano, supralapsariano. Calma que eu vou explicar. Eles acreditam que tudo está no controle de Deus e, na verdade, é por eles devotarem essa fé em Deus e saber que tudo está no controle dele, é para tranquilizar o seu povo, né? Porque eles sabem que Alá sabe do que é melhor para eles. Embora acontece alguns casos, né, que alguns malandros usam o conceito da predestinação para fazerem alguma coisa errada. Tem uma história islâmica que diz que um homem roubou uma coisa de uma pessoa e foi ser julgada. Quando ela foi ser julgada, ela disse bem assim, ó, poxa, eu roubei porque Deus assim me predestinou, porque eu fui predestinado a isso, então não tenho culpa. E no caso, o grande líder religioso disse o seguinte, olha, vocês arrancam a mão dele e deem, acho que foi 20 algumas coisas chibatadas, 20 ou 30 chibatadas. Aí depois as pessoas perguntaram, mas por que você arrancou a mão dele e deu chibatada nele? Aí ele falou assim, olha, arranquei a mão dele por ele ter roubado e as chibatadas por ter mentido. Isso você não pode usar no islamismo, você não pode usar a predestinação, o conceito de predestinação para você fazer maldades, né? Isso não se enquadra no islamismo, eles não acreditam nisso. Agora vamos falar aqui das mulheres muçulmanas, o que é o hijab, né? Aquele véu, aquele vestimenta que as mulheres colocam no corpo. Qual a necessidade disso? Por que disso? Bom, é simples de responder. As mulheres usam isso porque Alá no Alcorão assim determinou que elas usassem. Mas claro, né, vai se ter a sua fundamentação. Durante o período pré-islâmico, eles diziam que as mulheres saíam para as ruas com decotes, né, com roupas mais atraentes, e elas eram assediadas a todo tempo por lúbricos. Lúbrico é a palavra que eles usam para homem carnal, aquele cara esbanjante, aquele cara que tem um desejo carnal exagerado. Então, logo, e é determinado isso, né, por Alá, Maomé coloca isso no Alcorão e as mulheres começam a seguir isso, mas como uma forma onde você vai preservar a honra daquela mulher. Porque se você tem uma mulher com o hijab andando na rua, claro que você automaticamente vai identificar ela como uma mulher muçulmana, uma mulher séria, uma mulher de respeito, que não deve ser incomodada por esses lúbricos. Então é mais uma forma de respaldar, de resguardar a honra, a integridade, tanto espiritual e física, das mulheres muçulmanas. O jihad, que é conhecido erroneamente como a Guerra Santa, e até os jornais falam isso, os islâmicos estão se preparando para o jihad. Bom, neste livro aqui que eu li diz que essa interpretação, e ele desafia qualquer linguista árabe a provar que jihad significa Guerra Santa. Aqui no livro ele diz que jihad significa o empenho, a força que você gasta em algo, o empenho, o esforço que você gasta em algo. É mais ou menos como se o garoto gastasse o esforço, a energia estudando para passar no concurso. Da mesma maneira, um empregado gasta o esforço, gasta energia, gasta o seu empenho, põe o seu esforço para deixar a casa limpa, para agradar o seu patrão. Assim também os islâmicos têm que pôr o seu empenho e esforço para agradar Alá. No islamismo não adianta você ficar falando que ama Alá, e você tem que ter o seu empenho, você tem que cumprir o seu jihad aqui. Então este escritor que eu peguei no livro, ele diz que o jihad não significa Guerra Santa, tá? Apesar de muitas pessoas falarem por aí, de estar aí na internet, você digita jihad, Guerra Santa, ele diz que jihad significa só empenho, né? Provavelmente as pessoas pegaram essa palavra em ter empenho e levar esse empenho a ponto da faca, né? Ao ferro e fogo, de fazer tudo o que for necessário para agradar a Alá, inclusive matando outras pessoas, degolando outras pessoas. Só que não é isso que a religião islâmica propõe, tá? É o seu esforço, o seu empenho em trabalhar no serviço, em trabalhar na obra para agradar a Alá. Vamos ter 3 lugares de culto, as 3 mesquitas islâmicas. O que é uma mesquita? A mesquita é um templo, tá, gente? Onde eles vão lá para orar. Nós temos a mesquita de Medina,
que essa mesquita é a mesquita que quando o Maomé foi para Madina, foi construída no ano Égira, começou a ser construída no ano Égira, e o próprio Maomé, com suas próprias mãos, construiu essa mesquita, ajudou, né, no processo de construção fisicamente, ele estava lá construindo essa mesquita. E lá também que reside os restos mortais do profeta Maomé. Outro ponto é a mesquita de Al-Aqsa, ou mesquita de Al-Aqsa, como as pessoas falam. É aquela que tem a cúpula toda amarelada, que fica ali em Jerusalém, onde vão cristãos, onde vão judeus e onde vão muçulmanos lá fazer as suas preces, os seus cultos, as suas orações. Ela fica lá em Jerusalém e tem um problemaço étnico por causa dessa mesquita, né? E eu vou falar um pouquinho no conflito de judeus e muçulmanos. E nós temos o grande cubo, a Kaaba, e eu vou estar falando aqui um pouquinho da Kaaba. Gente, o que é a Kaaba? Como vocês estão vendo aí, a palavra Kaaba significa quadrado, cubo, um quadrado, tá? O que é necessariamente essa Kaaba? A tradição islâmica vai dizer que Adão, com a ajuda dos anjos, começou a construir esse local de adoração que era em cima de uma pedra, tá? Eles começou a construir isso e se tornou um lugar de adoração a Alá. Adão e o seu filho, as suas descendências adoravam a Alá na Kaaba, até que ela se perde. Ela se perde depois do dilúvio. Se perdeu depois do dilúvio e Deus deu indicação posteriormente a Abraão. Quando Ismael nasceu, então Ismael e Abraão começam a reformar a Kaaba. Depois que a Kaaba está toda prontinha, a tradição diz que veio uma pedra do paraíso, que era o paraíso lá de Adão, veio uma pedra e se fixou na Kaaba, que é, né, aquela famosa pedra preta. O que é a pedra preta na Kaaba? Vai gerar vários falatórios, mas é basicamente isso, tá? Então é um lugar muito importante para a religião islâmica por isso. Nós vemos aquela multidão ali na cidade de Meca, rodeando a Kaaba. A Kaaba é muito importante. Mas, gente, o que realmente tem lá dentro da Kaaba, afinal? Por incrível que pareça, a Kaaba não tem nada demais. A Kaaba vai ter algumas pilastras, alguns quadros com alguns dizeres e só. A Kaaba está vazia. Só é um respeito, um centro de adoração ao respeito, porque ali foi construído por Abraão e Ismael. Então é esse devido respeito. E ali também, né, que vai surgir a religião islâmica. Então esse respeito à Kaaba. Quem é Jesus no islamismo? Muitas pessoas se perguntam, os islâmicos acreditam em Jesus? O que eles falam de Jesus, né? Por assim, né? Não, por o islamismo não estar vinculado ao cristianismo e todo mundo acha que é do demônio, que eles xingam Jesus, essas coisas assim, não. Como eu já falei, o islamismo acredita nessa sucessão dos 25 profetas e o 24º é Jesus, é bastante importante no islamismo. Porque o islamismo acredita que todas as vezes que algumas nações se desviam dos ensinamentos de Alá, então surge o profeta para trazer de volta, que na verdade era profeta também do judaísmo no Antigo Testamento, para trazer de volta o povo para adorar novamente a Alá, neste caso a Alá. Outro fato muito importante, os islâmicos não acreditam que Jesus morreu, tá? Eles acreditam que antes de Jesus, o povo estava tramando a morte de Jesus, antes de matarem Jesus, Jesus é levado aos céus, arrebatado aos céus. Então quem foi crucificado? Fica a pergunta. Então existem algumas hipóteses. Alguns acreditam que houve uma substituição, botaram outra pessoa para ser crucificada, então o ato da crucificação aconteceu, mas uma pessoa substituta foi para lá, que não foi Jesus, segundo os islâmicos acreditam. Outra vertente do islamismo acredita que foi história dos judeus, que na verdade ninguém foi crucificado. Aquilo ali foi o conluio dos judeus com romanos que inventaram toda essa história da crucificação. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo o que aconteceu na crucificação. Isso no pensamento islâmico, tá, gente? Ninguém sabe ao certo o que aconteceu meio que ali na crucificação. Porém, os islâmicos acreditam que Jesus não passou pela morte, foi levado aos céus. Outro fato importante é que essa história de Jesus ser filho assim, de Deus, eles não acreditam. Eles acreditam que Jesus foi um grande profeta de Deus, tá? E Alá ajudou Jesus nos seus milagres, na sua jornada, mas que ele não era filho de Deus no sentido de ser uma divindade. Obviamente, falando isso, você já sabe aqui também que os islâmicos não acreditam na doutrina da Trindade. Bom, partindo desse ponto de vista, é importante dizer, tá, que tanto
alguns judeus quanto os islâmicos são filhos de Abraão, ok? Por que Maomé se torna uma figura mais importante do que Jesus, do que Moisés? Pelo simples motivo, tá? Eles acreditam, né, e as escrituras vão mostrar isso daí, que Jesus e que Moisés são descendentes de Isaac, enquanto o profeta Maomé, ele é descendente de Ismael. Então por isso a figura central não é sobre Jesus e Moisés, mas sim sobre Ismael, porque eles acreditam que o primeiro filho, o filho da promessa, seria Ismael e não Isaac. Então a primazia do islamismo é de Maomé e não de Jesus e não de Moisés. Por quê? Porque Jesus e Moisés, são filhos de Isaac, enquanto Maomé vem da linhagem de Ismael. Nós vamos ter um conflito que acontece interno no islamismo. Talvez você não fique sabendo, mas esse conflito é um conflito que acontece interno, que é o conflito entre sunitas e xiitas. Os xiitas estão localizados ali na Arábia Saudita e os sunitas estão localizados no Afeganistão, Turquia e por volta ali da Arábia. Então por que se desenrola esse conflito todo que gera morte, assassinato, briga, pancadaria? Veja bem, tanto os sunitas quanto os xiitas, eles têm a mesma fé. O problema se sucede após a morte de Maomé, tá? Quem seria o grande líder espiritual depois da morte de Maomé? Os sunitas, que é a grande maioria, 90% dos muçulmanos, os sunitas acreditam que o líder verdadeiro deveria ser eleito pelo povo. Tinha que deixar o povo eleger, tá? Porém, os xiitas acreditavam que tinha que ser o genro Ali, o genro de Maomé. E o povo falou assim, pô, mano, não pode ser, isso daí é um colunho porque tá na mesma família. Só porque tá na mesma família vai ser o genro dele? E cara, isso gerou um conflito grande, foi deflagrado o conflito entre os sunitas e xiitas, que começaram a matar crianças inocentes. O próprio Ali, o genro de Maomé, foi assassinado por causa dessa pancadaria aí, e esse conflito infelizmente é gerado até hoje, tá? Você percebe aí que os sunitas não aceitam o que foi proposto pelos xiitas. Então se tem essa deflagração desse conflito interno entre eles por esse motivo. Tá? Quem assumiria o posto de califa, o califado, né? O líder espiritual, quem seria o califa após a morte de Maomé? Por isso o conflito dos sunitas e xiitas. Já vou falando aqui, falando sobre o conflito. Vamos falar aqui sobre o conflito entre judeus e os árabes, judeus e os muçulmanos, né? Por que existe tanto esse conflito? Acho que a maioria, grande parte de vocês que estão me vendo já devem saber o que é. Nós temos a Terra Santa ali, que é a faixa de Israel ali, Jerusalém, a terra de Israel, e nós já sabemos o que é. Os islâmicos, os muçulmanos, acreditam que ela foi dada a Ismael, porque na cultura hebraica, na cultura judaica, quem tinha a primazia era o primeiro filho, tá? Enquanto os israelitas, os judeus, vão acreditar que aquela terra dali foi dada ao povo de Israel. Uma vez que você entende que o povo de Israel, né? O povo de Israel é descendente de Isaac, então se tem essa briga aí entre eles. Uma briga que não vai acabar nunca, porque se você analisar o fim do mundo, as concepções escatológicas, o fim do mundo na concepção islâmica, o Alcorão vai dizer que a guerra só vai acabar quando todos os judeus estiverem mortos, né? Isso daí na concepção do fim do mundo. Outra parte muito interessante é que o Messias islâmico vai unir força com Jesus para que isso aconteça, ele vencer os seus opositores, vencer o anticristo, que tem essa concepção também do anticristo na cultura islâmica. E é isso. Vamos lá falar agora de que todo mundo quer saber, afinal de contas, quem é Alá, cara? Quem é esse Alá? É um Deus diferente de Jeová? Quem é Alá, afinal de contas? Primeiro, quando você pergunta quem é Alá, você está perguntando em qual visão, tá? Na visão cristã, não. Então Alá não é o Deus cristão, porque na concepção do muçulmano os deuses cristãos são três e Alá é um só. É parecido com o conceito judaico, Alá é um só. Então esse negócio de três deuses, dizer que os três são um e um são três, eles não acreditam nisso. Então, nem porque Jesus não é um ser totalmente divino na cultura islâmica. Então eles não vão partir por esse pressuposto. Se você diz o mesmo Deus dos judeus é o Deus dos islâmicos, aí você vai ter que parar para fazer uma análise. Porque os judeus, eles são descendentes da tribo de Judá.
E a tribo de Judá é descendente de Jacó. Jacó levou o nome de Israel depois que lutou com o anjo no Vale de Jaboque, no Vale de Jaboque. Né? Você agora se chamará Israel, porque como um príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Então, os filhos, as 12 tribos, né? Por isso que os judeus estão nas 12 tribos, e as 12 tribos são filhos de Israel. Tá? E Israel, Jacó no caso, é filho de Isaac. Então, eles não acreditam, cara, nessa ideia judaica, desse Deus da concepção judaica. Agora, se vocês perguntarem, reformularem a pergunta e disserem: o Deus muçulmano, Alá, é o mesmo Deus que Abraão cria? A resposta é sim, é o mesmo Deus que Abraão cria, tá? Que ele tinha sua crença. A concepção toda, gente, entre os judeus e os árabes são isso daí, tá? É porque uns vão ser descendentes de Isaac e os islâmicos vão ser descendentes de Ismael. E quais são os dias sagrados no islamismo? Uma vez que várias religiões têm seus dias sagrados, você vai ter aí o judaísmo como o sábado, né? O sábado, dia sagrado. Você vai ter mais para frente, posteriormente, a igreja reformada através dos puritanos, moravianos e outros, como sendo o dia do domingo, como o dia do Senhor. O dia dos muçulmanos é na sexta-feira, né? Que é o considerado chamado Jumá. O que significa Jumá? É uma palavra árabe que significa sexta-feira. E como que funciona esse dia sagrado? Bom, nesse dia é um dia específico onde todos os homens, preste atenção, os homens têm que sair das suas casas para irem em congregações. Eu não vou falar aqui em mesquita, porque em lugar que não tiver mesquita eles têm que se reunir na casa de alguém, em algum lugar determinado, algum lugar que eles alugaram, enfim, um lugar determinado para eles fazerem as suas orações, eles comentarem, conversarem, estudarem sobre o Alcorão, sobre o texto da Torá e outros, tá? As mulheres podem ir, mas as mulheres não são obrigadas a irem. As crianças podem ficar em casa, as crianças e os velhos. O importante no dia do Jumá é o seguinte: nós sabemos que o islamismo tem os cinco períodos de orações, correto? Correto. No dia do Jumá você substitui um período desse para estudar, para se reunir com o pessoal, que lá também vai ter orações, é claro. Então, para a pessoa que vai nessas congregações, então ela vai cumprir os 4 períodos, indo na congregação ela cumpre os 5. Diferente da mulher que não quiser ir para o Jumá, e das crianças e dos adolescentes e dos idosos também que não podem ir para lá, então você tem que cumprir os 5 períodos diários de orações. E nós vamos ter também o mês do Ramadã, que é aquele mês onde a mesquita da Kaaba enche, os polos muçulmanos enche de pessoas fazendo as suas adorações. Como nós já vimos, né? O mês do Ramadã é o mês onde eles impregnam o jejum, o dia inteiro em jejum, para adorar Allah. É interessante que essa palavra Ramadã vem da raiz Hamida, que significa você ser ardente, né? Aquela força que chega a arder. Então é ser ardente. É o mês onde você dedica fervorosamente, ardosamente a sua devoção a Allah. Obviamente, tem pessoas que não conseguem, por questões médicas, até ficar sem comer o dia inteiro e sem beber o dia inteiro. Então elas vão ingerir algumas tâmaras, algumas frutas bem leves como tâmaras e fazer pouca ingestão de água. Então nós temos aí os dias sagrados da religião islâmica. Bom, gente, vou estar voltando aqui porque na hora que eu fui editar o vídeo eu percebi que eu não falei sobre o sufismo. Então, para deixar o vídeo bastante completinho, voltei aqui para falar sobre o sufismo, bem rapidinho, tá? O que é o sufismo? O sufismo é a corrente esotérica do islamismo, né? Todas as suas religiões vai ter a sua parte mística, a sua parte esotérica. Assim como o cristianismo tinha o gnosticismo, e o gnosticismo foi perseguido, né, foi falado mal pelos cristãos ortodoxos. No judaísmo nós vamos ter os judeus cabalistas, que os judeus ortodoxos também falam mal e perseguiram os judeus cabalistas por muito tempo. No islamismo nós vamos ter o sufismo, que é esse ramo místico que também não foi diferente, sofreu perseguições por parte da ortodoxia islâmica. O que se trata então o sufismo? A palavra sufi significa lã. Por quê? Porque os praticantes antigos do sufismo, eles se vestiam de lã branca para fazer seus rituais. Eles estavam dizendo através disso que eles estavam se purificando do mundo, né? Sendo puro como a lã branca
é. Se você parar para perceber no islamismo, nas músicas do islamismo, você só vai ter uma pessoa cantando. E não vai ter fundo musical. Por quê? Porque os islâmicos consideram isso coisas do mundo, né? Diferente dos sufis. Os sufis, eles são mais abertos a essas concepções internas, são abertas a aquelas coisas bonitas de músicas, boas músicas. Então, nos seus rituais místicos, eles fazem uso das músicas, eles fazem uso de cantigas, eles fazem uso de poesia. E claro, no sufismo vai ter os seus misticismos, né? Alguns rituais de magia, onde eles vão trabalhar muito a concepção do interior do adepto, né? Trabalhando projeções astral, clarividência, entre outros. Então aí, só para deixar o vídeo completinho, um pouquinho a respeito do sufismo. Valeu! E para terminar, os símbolos islâmicos. Nós vamos ter aí a lua, que é o símbolo da lua crescente com uma estrela de 5 pontas. Essa estrela de 5 pontas vai fazer referência, tá, aos 5 pontos, aos 5 pilares do islamismo. E a lua, esse ciclo lunar, né, porque eles também eram, no começo você tem que entender que eram muito voltados à questão da agricultura, onde os calendários deles eram um calendário lunar, tá? E também essa lua crescente significa o coração do devoto sempre naquele ciclo, tá? Quando ele está desanimado, aquele ciclo para se repor de novo de ânimo, para adorar novamente Allah. Nós vamos ter o símbolo do Hansa, que é a mão de Fátima. Não confunda esse símbolo com o símbolo do jainismo, não, é um pouquinho diferente. Por que é o símbolozinho da mãozinha, que é chamado de Hansa ou mão de Fátima? Você tem a mãozinha, que a mão tem 5 dedos, que significa o quê? Os 5 pilares do islamismo. E por que se chama mão de Fátima? Acredita-se a tradição que Fátima era uma das filhas de Maomé, né, que tinha o nome de Fátima, é óbvio, e que essa mulher era uma moça muito devota, muito santa, e dizem que ela nunca cometeu um pecado aqui na Terra. Então essa moça serviria, né, através dos 5 pilares do islamismo, a referência feminina, a mão de Fátima, a Fátima serviria de modelo para as mulheres islâmicas, como as mulheres islâmicas deveriam viver. Então nós vamos ter aí o Zulfiqar, que dizem que era a espada afiada de Maomé. Quando você ver este símbolo em algum lugar, alguma escrita, em algum estudo, aquele símbolo está fazendo a determinação de que ali é um lugar justo, né? Porque ali é o lugar onde se tem a justiça, o conceito do que é certo e do que é errado, a separação do que é certo e do que é errado. Agora, por que se tem essa separação do que é certo e do que é errado e o símbolo é uma espada? Imagine você, né? Quem descumprisse o que era correto. Nós vamos ter um objeto também que é muito parecido com as japamalas e com os terços católicos, que é o chamado de suba. O suba, na verdade, é um cordão onde contém 100 pedrinhas, né? Na verdade, 99 contém os nomes de Deus. A pedrinha de número 100, quando eles fazem sua oração, clamando e falando os 99 nomes de Deus, a pedrinha de número 100, eles gritam Allah, ou eles clamam Allah. Bom, gente, então vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu me esforcei para trazer um conteúdo bacana para vocês, tá certo? Agora vai começar sessões de vídeo, que vai ser uns vídeos daqui, beleza? Se você gostou, cara, se ficou faltando alguma coisa, deixa aqui nos comentários, que assim que possível eu tento responder para você de acordo com o meu conhecimento. Não se esquece de ajudar o meu trabalho, dando uma olhada nos meus cursos, dando uma olhada lá no Instagram, para assim a gente estar podendo ter um contato mais estreito. E que, se vocês ajudarem o meu trabalho, eu vou postar coisas muito mais relevantes, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero ter contribuído para o conhecimento de vocês. Um abração, até a próxima e tchau, tchau.